sentar. Eu quero continuar a falar de oração, amados. Hoje é uma noite de intercessão. E nada melhor do que nós atingirmos o trono de Deus com a nossa oração. E hoje quero-vos falar sobre oração intercessora ou intercessória de arrependimento. Todos nós ansiamos por avivamento, para que o Evangelho chegue a todos os lugares. Mas é preciso que nós nos levantemos, nós, Igreja de Cristo, nos levantemos, e começa por dentro da Igreja. Temos que nos arrepender. Arrepender pelas vezes que não saímos e que não falámos o Evangelho. Arrependemos pelas vezes que nós pensámos bem, não, esta pessoa não vai receber. Arrependemos por todas as outras situações em que você não falou a palavra, em que não creu e não proferiu. Porque, amados, eu posso lhe dizer uma coisa neste dia: não é você que convence ninguém, nem eu, é o Espírito Santo de Deus. Temos que falar a palavra e o Espírito Santo de Deus convence do arrependimento, do pecado, e a pessoa faz confissão para a salvação. Arrependimento tem que ser aquilo que nós temos no nosso coração. A preparação de Jesus Cristo vir a esta terra foi feita por arrependimento. João Batista, ele pregava arrependimento. Arrependimento. E as igrejas hoje, todas as igrejas, devem falar de arrependimento. Deve ser algo que esteja sempre no coração de quem prega e no coração do povo. Temos que falar ao povo arrependimento. Arrependimento genuíno no nosso coração. E vejam, vamos abrir as Escrituras em Daniel 6, por favor. Daniel 6. O verdadeiro exemplo do intercessor, nós podemos socorrer no exemplo de Daniel. Daniel, o exemplo nato do verdadeiro intercessor. 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, foi feito um édito real que quem adorasse o seu Deus seria preso e julgado. E Daniel adorava o Deus dele, que é o nosso Deus. Daniel 6, versículo 10. Então, Daniel, mesmo sabendo que a Escritura, que aquela Escritura, como diz aqui, aquela Escritura estava assinada, um édito real, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, naquela altura, amados, para nós orarmos dignamente, diziam, portanto, os escritos da época, não é? Para que pudessem orar. Para que pudessem orar, tinham que se voltar para Jerusalém. Daí, as Escrituras nos afirmar isto. Onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não se preocupou que aquele editorial tivesse saído, que as pessoas a partir daquele momento não pudessem adorar a Deus, porque ele continuava a adorar o seu Deus. Ele preferenciava o seu Deus. Não é? Assim como eu e você devemos preferenciar o nosso Deus. E hoje eu quero compartilhar convosco 3 características da oração deste homem de Deus. Porque ele conseguiu de Deus, ele, Daniel,
que é um exemplo de intercessor, ele conseguiu de Deus aquilo que ele pediu. Então eu e você disseram que queremos que as nossas orações sejam ouvidas e mais, sejam respondidas. Posso ouvir bem? Daniel 9, versículo 5. É isto, amados, que nós precisamos fazer. 9, versículo 5, diz ele: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes, a nossos pais, como também a todo o povo da terra. O que é que ele estava aqui a falar? De arrependimento. Ele estava a proferir que aquele povo tinha prevaricado, aquele povo tinha pecado. Ele estava a reconhecer diante de Deus os pecados do povo. É o que nós precisamos fazer, igreja. Reconhecer os pecados da nação. E arrependermos diante de Deus desses pecados. Confessar diante de Deus os pecados dos nossos antepassados e arrependermos diante de Deus deles. É isso que a igreja precisa fazer. Uma das características de Daniel é que ele se arrependeu diante de Deus. Olhar ao passado, ao futuro e ao tempo presente. Deus é eterno, amados. De certo que Ele é eterno. De certo que Ele nos vai ouvir. De certo que Ele vai cumprir as suas Escrituras. Porque as Escrituras de Deus diz que, quando nós vimos diante dEle, confessando o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nesta noite, dentro de alguns minutos, nós vamos arrepender diante de Deus pelos pecados desta nação, pelos pecados dos nossos antepassados. E eu sei que Deus nos vai ouvir e vai atender à nossa prece. E vai nos dar a esta nação o alívio, a ajuda que nós precisamos. Vai dar ao povo desta nação empregos, uma economia saudável, em que toda a gente tenha trabalho digno, um salário próprio, justo, por digno é o brando do seu salário. Posso ouvir, não é? Uma nação em que o coração do rei vai ser inclinado, não à vontade do homem, mas à vontade de Deus. E Deus tem poder para inclinar o coração do homem à sua vontade. Mas precisa que a igreja se levante, a igreja de Jesus Cristo se levante e peça perdão a Deus pelo pecado da nação. Posso ouvir, amém? Vitória de Jesus é ilimitada, amado. E foi dado por Deus o maior poder sobre a terra. Foi dado à igreja. Nós podemos mudar nações. Posso ouvir, amém? Vamos ver Daniel 10:10. Outra característica de Daniel. Por isso ele foi ouvido. Diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Daniel 10:10. Ok. Ele começa no 10. E ele disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ele estava de joelhos. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falarem comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus. Daniel tinha o coração na
a sua oração. Orar sem ter lá o coração, amado, não resulta. Não vai lá. Se você está a orar mecanicamente, por ferido, até pode ser as Escrituras. Mas se o seu coração não estiver lá, bem lá, encostadinho a Deus, a sua oração são palavras bonitas, é a palavra de Deus, mas não tem espírito. E palavra mata, o espírito vivifica. Aplicar o nosso coração na oração, estar lá encostado a Deus, a nossa mente isenta de toda a preocupação, porque naquele momento o nosso coração tem que estar lá em Deus, encostado a Deus, ao coração de Deus. Não é? Aquele que ora em espírito, aquele que... O quê? O Senhor é o Senhor. É isso mesmo, vamos lá. 1 Coríntios, eu não tenho aqui o meu ajudante, está lá dentro. A ajudadora. 1 Coríntios 5. Aquele que se une a Deus é o seu espírito ou ele. Mas que é isso? Aquele que chega a Deus é aquele que se une a Deus. 1 Coríntios 5, 20, creio eu. Já lá se tem isso. 5, 20 não existe? Então, e na maior era o milagre. Na maior era o milagre. Pronto. Primeiro Coríntios 6:17. 6:17. Está parecido, olha lá. Mas aquele que se une ao Senhor é o seu espírito. Olha lá. Disse que era 5:20, 5:20 não existia, olha lá. Se a 13 juntarmos 4, está lá quase. Está a ver? Eu bem sabia que era 17. Porque só há 13 versículos no 5, não é? Se juntarmos 4, fica 17. Passando para o capítulo seguinte, está lá no sítio. Estive bem. Vai-se bem. Vai-se bem. Eu sei que sempre odeio. Você não Conhece. Estou com Deus, sei que sempre odeio. Um bom pregador tem que se enganar 5 vezes em cada pregação. Portanto, eu estou no sítio certo, não me enganei. Não me enganei 2, só me enganei 1. Muito bem. Então, segunda característica de uma oração respondida de Daniel é aplicar o coração na nossa oração. Qual é a primeira? Arrepender-se dos pecados. Exatamente. Oração, de si próprio, dos seus antepassados. Muito bem. Segundo, aplicar o nosso coração na oração, diante de Deus. Terceira característica. Nadar contra a corrente. Quem é que sabe nadar aqui? Obrigado, pastor. É melhor ir a correr. E não sabe, é mais fácil. Nadar contra a corrente. Vamos ver. Vamos para a escritura de início da pregação. Por favor, Daniel 6, versículo 10. Terceira característica da oração de Daniel. Como eu disse, Daniel é reconhecido como o exemplo do verdadeiro intercessor. Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois,
quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa, começou a tremer, fechou as janelas, virou-se ao contrário e não orou mais. Não. Mas a corrente é nesse sentido. Certo? A corrente é nesse sentido. O édito real tinha sido assinado. Quem não o fizesse, ia preso e julgado. E morte certa. Daniel só não pereceu na cova dos leões porque o Senhor era com ele. Porque senão tinha perecido. Não, amados. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, era o único sítio em sua casa onde havia janelas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A corrente não ia nesse sentido, mas ele nadou contra a corrente. As circunstâncias, amados, são permutáveis. 1 Coríntios 4,18. Toda a circunstância é permutável. Altera. Mas a palavra de Deus é eterna. Se Deus diz, é verdade. Não há retorno. Não há retorno. Deus diz que eu e você somos mais que vencedores, então somos mais que vencedores dele e na sua palavra. Não há retorno, amados. Não há mas, nem se. Quero concluir esta lição. Se entregarmos as nossas vidas a todo preço para podermos continuar a orar, deixe-me que haja amanhã um édito real. Que o passo se lembre, dizer, não há mais oração, não há mais igrejas. Esta igreja vai continuar aberta. Porque eu vou continuar a estar de joelhos todos os dias em oração. É a minha esposa. O Arthur. O único Senhor é Ele. Foi isso que nós não dissemos no dia. Amém? Nós, se não abdicarmos da oração, e se nos arrependermos diante de Deus dos pecados dos nossos antepassados, dos nossos próprios e dos pecados dessa nação, nós vamos ser ouvidos por Deus, como Daniel foi. E continuamente nós vamos vencer. Vão saber, amém? O maligno não tem poder sobre nós. Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do maligno, e nada nos poderá fazer dano algum. Se nós vivermos em Cristo. Se nós vivermos em Cristo, à direita de Deus Pai, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. Estamos a tratar esta noite. Se nós aplicarmos o nosso coração na oração, é porque nós queremos tanto Deus que nós vamos aplicar o nosso coração. Vamos abstrair de tudo aquilo que nos preocupa. E vamos dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ouvir de Ti instruções para a minha vida. Preocupação, amados, vem depois da certeza que temos um Senhor e que temos um Salvador e que Ele cuida de nós. Está depois. Primeiro está Deus. Porque se nós não dissemos que dermos,
Senhor. E depois nós dissemos que Ele era Salvador. E nós queremos que Deus é eterno. A sua palavra é imutável. Ninguém a pode mudar. Ele diz: seja maldito aquele que alegrar da palavra de Deus. E a palavra diz que eu e você, nele, tudo podemos. Porque é Ele que nos fortalece a cada dia. É Ele que dá ordem aos seus anjos, a meu respeito e a seu respeito, para que o nosso pé não tropece em pedra. É Ele que quer e deseja cada um de nós, por isso nos escolheu no sacrifício do seu único filho na cruz do Calvário. Ele nos escolheu a mim e a si. Isto nós temos que pensar em cada dia, ter este sentimento bem forte no nosso coração. Eu não valia nada. Eu estava à venda no mercado de escravos. O diabo e todos os demónios ansiavam, nas várias áreas da minha vida, ter-me. Mas um homem, sem culpa, apareceu naquele lugar e disse: este é meu. E pelo meu sangue eu me retiro. Esse homem foi Jesus Cristo. Esse sentimento temos que ter vivo no nosso coração, em cada dia que passa na nossa vida, em cada circunstância que se nos apresenta, adversa. Deus é o meu Senhor. E em Jesus tudo posso. Isto é uma circunstância daqui a segundos, ou frações de segundo, pode ser alterada, mas a palavra não pode ser alterada. Daniel 6, versículo 26. Deus está perto, irmãos. Jesus está muito perto de vir. Hoje nós falamos Maranata. Jesus vem. Entoámos assim. E se calhar proferimos da nossa boca estas palavras sem o verdadeiro sentido de desejo. Devemos ansiar a vida de Cristo. Que é a minha esperança e a sua esperança, amados. É que Ele venha. Que nós possamos ter o privilégio de podermos ir com Ele. É para isso que nós vivemos. É para isso que eu tento dar estes estudos. Para vocês, em segundo lugar, porque primeiro foi para mim. Eu quero ir com Jesus. E eu acredito que vocês também. Mas para isso nós temos que fazer exatamente aquilo que Ele nos manda fazer. Para viver como Ele viveu. Daniel 6,26 diz assim: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam perante o Deus de Daniel. Veja que a persistência de Daniel, porque ele aplicou o coração à sua oração, porque ele acreditou, porque ele não se removeu, porque ele nadou contra a correnteza. Veja o que aconteceu. Faço um decreto pelo qual decreto é editorial, anulando o outro. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam, desculpem, perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. E eu quero só compartilhar convosco. Editorial na Pérsia não podia ser alterado.
Mas Deus tem poder. Este veio anular um pouco o outro, não é? Mas Deus tem poder até na Pérsia para, se for preciso, alterar a Deus. Não é, irmão? Deus tem poder para alterar a sua vida radicalmente, irmão. Quando nós, com os nossos olhos, vivam sempre com uma imagem à vossa frente. Daniel, desculpa, era o milagre, se Daniel andar sobre as águas. Pedro, com os olhos em Jesus Cristo, ele andou sobre. Isso é possível, qualquer um de nós pode andar, é fácil. É só procurar as pedras. Pedro, porque acreditou que era mesmo Jesus Cristo que eu tinha chamado, que estava lá do outro lado, e que lhe disse: vem. E Pedro foi. E eu nesta noite quero dizer, amado, vale mais molhar os pés do que ficar dentro do barco em segurança. Quando Deus nos chama, seja para o que for, vá. Deus vai consigo. Porque quando Ele diz, ide, Ele vai connosco. Quando Ele diz, vem, você tem que ir. Mas quando Ele diz, ide, Ele vai consigo. Você acredita nisso? Então não pare de orar. E ore pelo arrependimento. Ore pelo arrependimento. Arrependimento é ação. É isso que nós vamos fazer agora mesmo. Quem quiser pôr os joelhos, ponha-se. Quem quiser vir aqui à frente pôr os joelhos, eu vou pôr os joelhos. E vou pedir a Deus arrependimento pelos pecados da nação. Vou pedir reativamento.